Bem, meu nome é Bruna, eu faço parte do projeto Escola de Anatomia orientado pela professora Cristiane Marinho, da UFCA, e hoje eu quero falar um pouco mais para vocês sobre medula espinhal e o plexo lombosacral. Bom, primeiro fazendo uma caracterização geral da medula. Como a gente já sabe, ela faz parte do sistema nervoso central, ela está em íntimo contato com o sistema nervoso periférico, ela gera respostas do tipo arco-reflexo e ela também permite a passagem das vias aferentes e eferentes, que vão estar comunicando a periferia do nosso sistema nervoso com a região central do mesmo. Bom, a anatomia geral, a anatomia dessa medula é caracterizada por ser muito semelhante a um bastão, só que é um bastão ligeiramente achatado numa visão antero-posterior, e além disso também vai ter uma diferença nos seus diâmetros, já que não vai ser um diâmetro uniforme, vai ter umas leves variações nas regiões de intumescência, que são intumescência cervical e intumescência lombosacral. Essas regiões têm maior diâmetro porque a partir delas vão emergir os plexos nervosos, braquial e o lombosacral, que vão inervar, respectivamente, membros superiores e membros inferiores do nosso corpo. Bom, além dessa anatomia geral, é importante a gente conhecer as delimitações da nossa medula. Superiormente, ela vai estar em contato com o bulbo, e inferiormente ela vai estar terminando na altura da primeira e da segunda lombar, sendo que ela vai terminar recebendo o nome de cone medular, mas ainda assim vai projetar projeções nervosas, que o seu conjunto vai ser chamado de cauda equina. Além disso, é importante saber a delimitação ao redor, dessa medula. Ela vai estar sendo totalmente protegida por um aparelho ósseo, que a gente chama de coluna vertebral. Bom, uma característica anatômica que também é importante conhecer é que a medula não vai ter a mesma extensão que a coluna, porque a coluna ela vai ter uma velocidade de crescimento mais rápida durante o período embrionário. Então, essa medula ela vai ser um pouco menor, por isso que ela vai estar terminando em L1 e L2. Mas, embora ela não tenha o mesmo tamanho, ela vai ter regiões respectivas à da coluna vertebral e nervos também. Então, ela vai ter nervos cervicais, torácicos, lombares e assim por diante. Já que a gente falou de nervo, é importante entender um pouco a passagem. No caso, os nervos espinais, eles vão estar passando, em geral, nos forames intervertebrais. E no caso, como é a nomenclatura desses nervos? Nos cervicais, quando o nervo está passando, ele geralmente passa acima da vértebra que lhe dá o nome. Então, aqui eu tenho o nervo C1 passando acima da vértebra C1, até que eu chegue em C7. Em C7, acima de C7 vai passar o nervo C7, mais abaixo de C7 vai passar o nervo C8. Então, nas cervicais, nós vamos ter um nervo a mais que o número de vértebras. Já nas demais vértebras, vai ser a lógica normal. E vai mudar que, ao invés de passar em cima da vértebra que lhe dá o nome, vai passar embaixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho T12, e abaixo de T12 é que eu vou ter o nervo T12. E assim por diante. No total, eu vou ter 8 cervicais, 8 pares nervosos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Bom, já que a gente falou de nervo, eu gostaria só de ressaltar essa anatomia da medula para dar uma relembrada. No caso, a anatomia geral da medula vai ser dividida em substância branca e substância cinzenta na região interna, formando assim o H medular. Esse H medular vai projetar raízes nervosas, e essas raízes nervosas vão estar se juntando, essas radículas nervosas, na verdade, vão estar se juntando, formando raízes nervosas. E aí nós vamos ter uma ventral e uma dorsal. A ventral, ela também é chamada de motora, e a dorsal é conhecida como sensitiva. As duas raízes nervosas vão estar se unindo para formar o nervo espinal, aquele mesmo que a gente estava citando anteriormente. E esse nervo vai estar passando por meio do forame intervertebral, que aqui a gente consegue ver bem na direita. Bom, já que a gente já explicou um pouco melhor a medula, eu posso voltar para a parte do plexo. Como eu já falei, os plexos vão partir de regiões de intumescência, regiões mais dilatadas da nossa medula. No caso, o plexo lombosacral, ele vai partir da região mais ou menos de L1 a S4. Na verdade, ele vai pegar essas raízes nervosas de L1 a S4. E no caso, o que seria plexo, Plexo seria mais ou menos uma rede ou uma anastomose nervosa.
que vai servir para aumentar as possibilidades nervosas que nós vamos ter no nosso corpo, as possibilidades de inervação. Para facilitar o estudo do plexo lombosacral, eu gostaria de dividir ele em plexo lombar e plexo sacral. No caso, o plexo lombar ele vai ser caracterizado por apresentar 4 raízes nervosas, que vão ser L1, L2, L3 e L4. A partir dessas 4 raízes nervosas, nós vamos ter várias anastomoses e várias formações de nervos diferentes, mas os 2 principais que eu vou ressaltar são o nervo femoral e o nervo obturatório, sendo que, no caso, L2, L3 e L4 vão estar se dividindo em ramos anterior e posterior. Os ramos anteriores desses 3 vão formar o nervo obturatório, que vai estar inervando os músculos adutores da coxa. Já os ramos posteriores, que a gente consegue ver aqui em amarelo, vão estar formando o nervo femoral, que vai estar inervando ali a região anterior da nossa coxa. Uma característica importante do plexo lombar é que ele vai estar ali gerando projeções nervosas que vão passar próximo ao quadrado lombar, próximo ao psoas maior e é uma importante relação anatômica. Por fim, eu gostaria de falar também da união do L4 com L5, formando o tronco lombosacral, que vai ser importante também para o plexo sacral. Bom, o plexo sacral, da mesma forma que o lombar, ele vai gerar várias anastomoses importantes, mas dentre elas, a gente selecionou aqui as principais, que seriam a formação do nervo tibial e do nervo fibular comum. No caso, o plexo sacral, ele vai estar se estendendo de L4 até S4. E da mesma forma, vamos ter ramos anteriores e posteriores. Quando a gente tem os ramos anteriores de L4 até S3, seriam esses de cores verdes, nós temos a formação do nervo tibial. Já quando nós temos de L4 até S2, os ramos posteriores, nós vamos ter a formação do nervo fibular comum, aqui em amarelo. Sim, os 2 nervos vão estar surgindo ali na região do quadril, da região da nossa coxa. Mas como eles vão estar unidos, eles vão receber outro nome, que é bem conhecido também, que é o nervo isquiático ou ciático. E só depois eles vão estar se dividindo novamente. No caso, esse nervo vai estar ali na região posterior da coxa e vai estar inervando aquela respectiva musculatura. Então, vai estar influenciando na flexão da nossa perna e na extensão do nosso quadril, principalmente. Bom, agora que a gente já viu a relação medula e os plexos nervosos, no caso o plexo lombosacral, a gente pode ter uma associação clínica, que no caso seria com a paraplegia. Como eu já falei anteriormente, tanto o plexo sacral como o lombar, eles vão estar inervando a região do nosso membro inferior. Então, eles que vão estar responsáveis pela inervação dessas estruturas tão importantes para a gente. E no caso, uma lesão tanto na altura desse plexo, como também uma lesão um pouco mais superior que impossibilite a conexão desse plexo com outras estruturas nervosas, vai estar impossibilitando tanto o movimento como a sensibilidade dos membros inferiores. E qual seria a localização, né? No caso, seria qualquer lesão de T2 adiante. E por que consideraria a partir de T2? Porque de C5 até T1, a gente vai ter a formação do plexo braquial. Então, se for alguma lesão que pegar uma desses segmentos nervosos, a gente não vai estar mais tendo um quadro de paraplegia e sim de tetraplegia. Por isso que é de T2 adiante. E no caso, dependendo da altura da lesão, a gente vai ter um tipo de paraplegia diferente, né? Um quadro diferente. Quanto mais próximo de T2, mais impossibilitante provavelmente vai ser o resultado dessa lesão. E quanto mais distante, mais próximo de S4, provavelmente maior possibilidade de movimento e de sensibilidade aquela pessoa vai ter. No caso, a fisiologia da lesão é assim, tranquila da gente entender de certa forma, porque no caso, o que é que vai acontecer? Geralmente é um acidente automobilístico, ou então um acidente por arma de fogo, vai prejudicar o funcionamento em algum dos segmentos da medula, vai gerar uma lesão, vai prejudicar a vascularização local, vai gerar hipóxia, morte celular e, como consequência, a degeneração do tecido nervoso. E como a gente sabe, o tecido nervoso ele não se recupera com facilidade. Então, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer substituição tecidual. Ao invés de serem produzidas novas células nervosas para continuar aquelas vias, a gente vai ter a produção de tecido fibroso no local. Então, vai ter a impossibilidade da comunicação nervosa, tanto se ocorrer na altura do plexo,
como também se ocorrer um pouco superior, impossibilitando a comunicação do plexo com o restante do sistema nervoso. E aí temos o quadro de paraplegia. Bem, gente, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje e eu gostaria de agradecer a atenção. Obrigada!